Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão bem? Coisa boa é adorar a Deus. Ele é o centro deste ambiente de adoração. Quando os louvores exaltam o nome do Senhor, a presença dele fica tão nítida na casa. Meus irmãos, eu quero ler com vocês aqui essa oportunidade que me foi dada. O Senhor essa semana me colocou para eu estar meditando nesses textos. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 12. Primeira Coríntios capítulo 1, verso de número 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu, para que diga que foste batizado em meu. A igreja de Corinto é uma igreja muito completa nos seus dons espirituais. Ela estava revestida com dons, todos os dons. Tanto é que no verso de número 7 do capítulo 1 vai dizer: de maneira que nenhum dom vos falta. É uma igreja completa, é uma igreja cheia de dom, das manifestações da obra do Espírito Santo. Mas havia dentro dessa igreja alguns grupos, alguns partidos. O primeiro partido era aqueles que diziam que era de Paulo. Eles diziam assim: olha, quem batizou a minha vida nas águas foi Paulo. Quem orou por mim foi Paulo. Eu aceitei Jesus através da mensagem de Paulo. Eles estavam, Ana, enaltecendo muito Paulo, muito mensageiro, e esquecendo do dono da mensagem, que é o centro da igreja, Jesus de Nazaré. Paulo, quando identifica que dentro da igreja, irmã Edna, tem alguns grupos, na verdade não é grupo, eu marquei aqui, estava se criando fã-clube dentro das igrejas. Fã-clube. Quando Paulo pregava, o povo dava glória a Deus. Mas quando Apolo pregava, só o fã-clube de Apolo que batia palma para Apolo. Aí Paulo vai combater isso na igreja. Já percebeu que dentro de algumas igrejas, ou até mesmo aqui na Vida com Deus, tem uns fã-clubes? Um só vem se for o pregador fulano de tal. Você pode perceber que o irmão está acostumado só a vir de domingo, mas se o profeta vai vir pregar na quinta-feira, ele faz de tudo, muda a agenda dele para estar no culto de quinta, porque o profeta preferido dele vai vir pregar. Exaltando mais a pessoa do homem do que a mensagem de Jesus. E sabe qual era a característica de Corinto? Era uma cidade muito poderosa, ricas em palavras, pessoas inteligentes. Então Apolo era aquele homem que tinha uma eloquência fora do comum. Então eles se ajuntavam na praça e falavam palavras bonitas, palavras belas. E todo mundo se ajuntava ali para aplaudir Apolo. E dentro da igreja estava existindo esse grupo. Eles estavam desprezando o verdadeiro evangelho, a humildade do evangelho. E aqueles irmãos que não tinham uma oratória muito boa, eles não davam glória a Deus, eles não davam aleluia, eles não vinham para o culto, eles não vinham adorar. E Paulo vai dizer: ei,
Foi eu que morri na cruz por vocês? Foi eu que dei a vida por vocês? No capítulo 1 do verso 1 vai dizer: pois a igreja é de Deus. Diga assim: a igreja é de Deus. Então, dentro da igreja, irmão, o que tem que ser pregado é a mensagem da cruz, é o evangelho, é a palavra da cruz. Então Paulo está dizendo: acaba com esse fã-clube, acaba com esse partido, porque quem tem que ser enaltecido, glorificado, é a mensagem do evangelho de Cristo. A honra aqui não é para pastor, não é para pastora, a honra aqui é de Jesus. Aí Paulo vai dizer: ninguém diga que fosse batizado em meu nome, porque não é no meu nome. Não sou eu que faço, não sou eu que curo. Então pode ser o pregador que for, a glória nunca é dele, a glória é de Deus. E pode ser o irmão mais humilde da igreja, que ele fala: nós fomos, não importa se ele está pregando o evangelho puro e simples, mas que seja a cruz de Cristo. E Paulo vai dizer: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. Diga assim: não em sabedoria de palavras. Agora, para você que está dizendo: está vendo? Por isso que eu gosto da humildade do evangelho. Paulo não está dizendo assim: não estude a Bíblia. Paulo não está dizendo: não estude teologia. Não. Paulo não está tirando nenhuma palavra de sabedoria humana aqui, não. Paulo está dizendo: vocês estão ligados a muitas coisas do mundo do que a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo, pastora Tamara, não precisa inventar nada. Tudo que a igreja precisa está na Bíblia. O alimento que a igreja precisa está aqui. Não precisa de frases de motivação para a igreja ser motivada. A frase de motivação é palavra de Deus. Quem enche o crente é palavra de Deus. Se eu ficar aqui enchendo você de palavras de efeito, de devocional que eu posto de manhã, aquilo não levanta ninguém. O que levanta é palavra, é Bíblia, é sagrada escritura. Você só está de pé por causa da palavra. Você só está animado por causa da palavra. Escuta, verso 17. Mas para evangelizar não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. Paulo está dizendo: eu não paro de pregar o evangelho da cruz, porque o evangelho da cruz ninguém quer ouvir mais. O evangelho da cruz não traz agenda. O evangelho da cruz não traz alegria para alguns crentes. Os crentes não choram mais quando fala da cruz, do sangue de Jesus. Paulo está dizendo: o único evangelho que é importante dentro da casa, dentro da igreja, é o evangelho da cruz. É o que salvou, é o que redimiu os meus pecados. É este evangelho que não pode faltar na igreja. Ele está dizendo: esse evangelho para o povo de Atenas é loucura, mas para nós, que somos lavados, remidos, é poder de Deus. Não tem outra palavra, irmã Edna, que alegre o nosso coração maior do que a cruz de Cristo. Quando a igreja fala da cruz, o nosso coração se alegra. Quando a igreja fala da cruz, a gente lembra da ressurreição. Quando a igreja fala da cruz, a gente lembra do perdão que Ele nos deu. Então, o evangelho da cruz é que não pode sair dos nossos altares. Não precisa inventar nada. O evangelho da cruz está aqui dentro. Paulo está dizendo: ei, não precisa inventar nada, só pregue sobre o evangelho da cruz, porque ele tem efeito para curar, ele tem efeito para ressuscitar, ele tem efeito para animar. É o evangelho da cruz. Posso ouvir um glória a Deus?
igreja de Corinto estava tão ligada na sabedoria humana, que a cabeça deles, eles estavam pensando assim, ó, Deus só tem capacidade de colocar pessoas sobrenaturais, com uma oratória top, para pregar, para evangelizar, para fazer alguma coisa. Aí Paulo, no verso 28, Miqueias, do capítulo 1, coloca aí. Aí Paulo vai dizer assim, ó: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis. E tu tá achando que é alguma coisa? Você só é alguma coisa hoje por causa do evangelho da cruz. Você só é o que você é por causa do evangelho da cruz. A gente não era nada, era perdido. Aí Paulo está dizendo, ei, tidas como insignificantes, eu usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera. Aí Paulo está dizendo assim, olha, o Jesus que eu prego, ele confunde a mente e a sabedoria humana. Por quê? Porque tem gente que é cientista e não entende o Salmo 23. Mas tem gente que é semi-analfabeto, chinelinho nos dedos, não tem muita sabedoria, mas quando ele lê, o céu dá revelação para ele, o céu abre, a glória desce, a cabeça dele é tão poderosa, espiritualmente falando. Por quê? Paulo está dizendo, as coisas naturais são para os homens natural, mas as coisas espirituais são para aqueles que têm o Espírito de Deus. Só quem entende você é você mesmo e Deus. Eu posso olhar para você e dizer assim, você está triste, mas eu não tenho certeza se você está triste, porque só conhece o seu coração você e Deus. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos sonda e nos conhece. E ele tem o poder de trazer do céu revelação para o nosso coração. E nesta noite, Deus está dizendo para mim e para você, essa palavra vai te encher de ânimo. Essa palavra vai preencher o vazio do teu coração. Então, irmão, ame a palavra de Deus. Verso 31. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se gloriar, se glorie somente no Senhor. Se tu tem sabedoria para pregar, a glória é de Deus. Se tu tem uma voz linda para cantar, a glória é de Deus. Entenda uma coisa, nenhum pastor tem que ter o centro da vontade, o centro do evangelho, não. Nós estamos vendo isso, irmão. Temos seguido homens e temos esquecido do dono da mensagem. Esse dia eu estava em casa e falei assim, eu amo ouvir esse pastor. Aí eu mesmo falei assim, mas esse aqui eu não gosto muito. A gente é assim, irmão. Paulo está dizendo, para com isso. Isso está trazendo grupos de discórdia de dentro da igreja. Não valorize somente o pregador, mas valorize mais a mensagem que Deus deu para o pregador. Tem uma história, eu entrego agora, que tinha uma criança na igreja e o pregador, o pastor da igreja, era tão alto e atrás dele tinha uma cruz, irmã Sônia. E ele pregava e ele era tão alto que não dava para ver a cruz. Bonita, iluminada, já viu aquelas igrejas? Ele era tão alto que não dava para ver a cruz. Aí teve um dia que ele precisou viajar. E o pastor que foi pregar era um pastor baixinho. Não sei se era gordinho. E aí o filho da moça falou assim, mamãe, agora eu estou conseguindo ver a cruz. Tão linda que é, tão bela que é. Porque aquele outro pastor era tão grande, que tampava a cruz de Cristo. Tem gente que é tão grande, que nem consegue mais enxergar a cruz de Cristo nele. A gente só consegue ver as coisas de sabedoria que ele fala. A gente só consegue enxergar a sabedoria humana que ele teve, que ele estudou. Mas a gente não consegue ver nada espiritual na vida dele.
Paulo diz assim, que nós possamos ter a mente de Cristo, porque a igreja é de... No capítulo 1, verso 1, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja está em Corinto, mas a igreja é de Deus. Então quer dizer que tem duas localidades. Tem a igreja na terra, que é aqui a nossa localidade, Rua Soldado Francisco Tamborim, número 33, mas tem a igreja de Cristo, que é a igreja universal. Não estou falando do reino de Deus, a igreja universal. Assembleia de Deus, Mundial, Belém, todo tipo de igreja, eles são seus irmãos. Cristo não é exclusivo de uma igreja só. Você lembra antigamente, eu ia para a vigília com a minha mãe, e o diabo se manifestava e falava assim, eu não gosto daquela igreja. Mentira, irmão, tudo mentira. Mentira. Tudo 7 em 1 furada, para enganar você. A igreja de Cristo não é do homem. O evangelho é de Cristo, não é do homem. Se o homem quiser se sentir dono da igreja, primeiro, ele tem que ter nascido de uma virgem. Se ele não nasceu de uma virgem, ele não pode ser dono da igreja. Segundo, ele tem que ter passado 40 dias e 40 noites no deserto. Terceiro, ele tem que ter carregado o madeiro. Quarto, ele tem que ser traído. Quinto, ele tem que ser negado pelo seu discípulo e ainda perdoar o seu discípulo. Sexto, ele tem que ser crucificado. Sétimo, ele tem que morrer. Oitavo, ele tem que ressuscitar. Nono, ele tem que ficar 40 dias com seus discípulos, aparecendo para eles, para testificar a fé dos discípulos. Décimo, e ainda ele disse, eu vou, mas eu vou buscar a minha igreja e deixarei um consolador. Então nós não estamos só, a igreja não é dono, não tem dono, a igreja é de Cristo. Homem não tem dono, não tem igreja como um dono, nada disso. Diga assim para o seu irmão, Deus não deu procuração da igreja para nenhum homem. Há uma frase que é muito linda, Deus dá pastores à igreja, mas Deus não dá igreja para pastores. Diga amém, gente. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Diga para o seu irmão assim, hoje o seu fã-clube acaba. Para com esse negócio de idolatrar homens. Para com esse negócio de... para de ficar... Corra atrás do evangelho de Cristo. A pura e genuína palavra. Esses dias eu estava assistindo um negócio na televisão, não vou falar o nome, que é um negócio cristão. E a menina falou assim, o meu fã-clube organizou tudo para eu estar aqui, que não sei o que, não sei o que. Crente. Como é que fala? Influência lá na internet. O meu fã-clube organizou. Eu falei, olha, crente tem fã-clube, agora pastor tem fã-clube. Se Paulo tivesse hoje aqui, irmão, ele ia bater de madeira na nossa vida. Porque Paulo foi um dos maiores pregadores do evangelho. Mas Paulo está derrubando todo tipo de partido e revelando que a glória na igreja ainda é de Deus. Deixa para outra oportunidade. Amém? Amanhã nós estamos no capítulo 3. Vamos ofertar ao Senhor?